Olá, nobres dependentes, aqui está a parte 2 do Menhua, o deus de batalha mais forte da Academia de Caçadores. A parte 1 está nos cards. Agora, vamos lá alimentar esta nossa dependência em mangás. O capítulo inicia com a linda cremosa iniciando sua rotina diária, tomando seu café, se alimentando e arrumando para ir à academia. Em seus pensamentos ela explica que apesar do pouco tempo de sua transferência para a Academia Gaion, ela ainda está assombrada com tudo que vê. Um deles é os benefícios que o grupo dos 7 tem para poder treinar, e que esses privilégios não passam de sonhos distantes para ela. Ela chega na sala de treinamento por imagem, onde um novo professor classe S se apresenta e lhes diz que dará o melhor treinamento possível para eles. Nesse tempo Prota chega à sala de treinamento correndo junto com seu novo amigo, este que explica o motivo deles atrasarem. A cremosa ao ver o Prota já fica corada e impressionada. O professor então se aproxima do Prota, cumprimentando-lhe e elogiando sua determinação. O Prota lhe diz que nunca perdeu um dia de treinamento, o que agrada em muito o professor. Ele então diz ao Prota que deseja testar sua força na sala de treinamento. O Prota se encaminha para eleger a dificuldade novamente e surpreende o professor, pois elegeu a dificuldade mais difícil mesmo sendo um classe F. Ao iniciar o treinamento vários orcs se aproximam do Prota e lhe questionam por que ele invadiu o território deles. Eles correm para atacar o Prota que de imediato ativa sua super concentração. Neste novo capítulo podemos ver o quanto a superconcentração do Prota é um hack. Ele pode ver detalhadamente tudo o que acontece no ambiente, e a usando, ele vê dois arqueiros escondidos atrás das pedras. Ele já sabe o que precisa ser feito e quando o machado do orc vai atingi-lo ele se defende. Ele então revida e derruba o primeiro inimigo. Os outros se enfurecem e atacam o Prota, mas nenhum tem chances de acertá-lo. Os arqueiros atacam, mas com a habilidade de super concentração o Prota pode claramente ver a trajetória das flechas. O Prota desaparece, o que surpreende os arqueiros, entretanto eles nem percebem que estão prestes a ir de Vasco. O Prota então termina o treinamento, o que surpreende a todos, pois além de terminar no modo difícil ele ainda superou um recorde. O professor logo entende que ele tem habilidade suficiente para estar no grupo dos 7. O Prota então é elogiado por seu amigo, que explica que ele tem capacidade de chegar facilmente ao grupo dos 7. Com uma expressão triste, ele diz ao Prota que um estudante de classe baixa jamais chegou tão longe. No quadro seguinte a dela vê que o Prota bateu seu recorde. Ela ao ver o nome do Prota se sente eufórica, com um misto de sentimentos, pois ele tem o mesmo sobrenome do guerreiro que derrotou seu avô. Perdida em seus pensamentos logo ela vê uma mensagem da academia. É notificado que o exame semestral está chegando e que a escola irá, automaticamente, formar equipes. O amigo do Prota o ensina a ver com quem ele irá formar equipe. Ele então percebe que sua parceira é a Hanajima Sumire, que no quadro seguinte está surpreendida de ser da equipe do Prota. Vemos a seguir uma grande quantidade de alunos conversando sobre seus parceiros do exame semestral. Logo o Prota pergunta por que todos estão exaltados. Seu amigo lhe responde que formar uma boa equipe garante uma classificação mais alta. Nesse tempo uma aluna chamada Reina se aproxima do Prota e o cumprimenta. Ao ver os encantos do Prota, Reina chega perto dele e lhe pergunta se ele não deseja casar com ela. O amigo do Prota diz a Reina que ele não entende este tipo de brincadeira e ela confirma que não está brincando. Ela é questionada se deseja saber com quem o Prota foi assignado, e quando o Prota mostra com quem, ela se surpreende. O Prota pergunta o porquê de tanta surpresa. Ela logo começa a explicar sobre Sumire, sobre ela ser tímida e quieta, mas que há vários rumores sobre ela, rumores do tipo dela ser muito assustadora e ter atitudes estranhas. Ainda assim ela diz que não acredita em nada disso. O Prota pergunta por que Reina diz que Sumire é extremamente fraca, mais fraca que um classe F. Nos pensamentos do Prota ele acredita que precisa entendê-la antes de mais nada. Neste ponto Sumire se aproxima da mesa pedindo desculpas pelo Prota estar assignado junto a ela. Os companheiros que estavam com o Prota começam a dar linha na pipa, e o Prota pergunta a Sumire se ela não deseja dar um passeio com ele. Já no lado externo Sumire explica ao Prota que todos esses rumores são falsos, e que devido à sua habilidade, ela precisa usar fios de cabelo como oferenda. Ela então, para demonstrar ao Prota, arranca um dos seus fios de cabelo e começa um ritual de magia negra para summonar um esqueleto.
No quadro seguinte podemos ver o quão forte é a invocação de Sumire, simplesmente um esqueleto meio fofo. Ela diz ao Prota que há um grande problema com sua habilidade e pede ao esqueleto para atacar a árvore. Ao atacá-la, o esqueleto simplesmente se destrói. O Prota começa a pensar sobre aquilo e logo entende toda a situação. O Prota lhe pergunta se ela não tem amigos na Coreia e ela lhe diz que não, pois é uma garota estranha que coleciona cabelos. Pensando naquilo, o Prota junta tudo e percebe o motivo de sua falta de força. O Prota então arranca um fio de seu cabelo e a dá, o que surpreende Sumire. Agora vemos como é o Summon vindo do cabelo do Prota, um esqueleto mais imponente. Sumire o pede para atacar a árvore e, ao fazê-lo, o esqueleto simplesmente a destrói. Sumire fica eufórica pois normalmente suas invocações podem assimilar apenas 30% da força do dono do cabelo. Ela olha para o Prota bastante encantada e lhe pede para que ele dê a ela mais fios de cabelo. No quadro seguinte o diretor do colégio analisa um grande mapa, um dos professores entre eles começam a conversar em relação ao exame semestral, o diretor lhe pergunta se ficou tudo ok com a preparação do terreno e prontamente o professor diz que ficou tudo bem, o diretor então lhe alerta que eles não podem cometer tal erro, que apenas uma única vez um aluno do primeiro ano conseguiu derrotar o boss da ilha, o professor então confirma que foi a irmã do Prota. Logo eles comentam que ela é de uma grande e renomada família, e que ela é um verdadeiro monstro em questão de força. O novo capítulo se inicia com a interação de duas cremosas, a estudante Kim Eun-nak, Rank 2, tenta chamar a atenção da Rank 1, a dela Hortência, a todo custo, a dela a ignora e ela pede para que as duas tenham um duelo, a dela lhe diz que ela perdeu apenas há 3 dias e Kim se irrita e diz que agora irá vencer, a dela questiona por que ela é tão insistente e Kim fala que odeia perder. Neste instante Adela ouve o nome do Prota e começa a prestar atenção nele, Kim percebendo a situação, diz que é interessante ver que ela tem interesse em alguém, ela continua dizendo que talvez esse interesse se deva ao fato dele ser discípulo daquele que derrotou seu avô. Adela diz que isso não é da conta dela, e Kim continua dizendo que talvez agora o rank da academia mude. Adela retruca que se isso acontecer ela irá para o 3º lugar. Vendo Adela sair, Kim fica irritada e começa a reparar no Prota. Agora vemos o amigo do Prota explicando a todos como funciona a ilha. Ele diz que na verdade a ilha é o cadáver de um grande monstro abissal que o Rei do Punho, com a ajuda de outros heróis, derrotou, e que graças à grande quantidade de mana que o monstro ainda exala, um novo ecossistema surgiu. Ele explica que o que eles têm que fazer é recolher as joias que os monstros dropam, para que assim eles acumulem muitos pontos e fiquem nos primeiros lugares. Se gabando da sua explicação, ele então diz que é hora deles pararem de brincar e ir aproveitar a comida gratuita que tem no barco, o que deixa todos muito contentes. O novo capítulo inicia com o Prota e seus amigos comendo tudo que estiver disponível, mesmo que não consigam sequer respirar. Logo eles estão no deck do navio felizes pelo dia produtivo que tiveram, alguns do grupo se despedem sobrando apenas Sumire e o Prota. Sumire corada começa a conversar com o Prota e diz que teve um dia incrível, mas que passou rápido. O Prota confirma que dias como estes ele não tinha na ilha em que morava, logo Sumire diz que espera que não seja uma carga para o Prota. Entretanto ela tenta se corrigir, o Prota diz que não precisa, que todos cometem erros, ela então confirma as palavras do Prota mas alega que ele não comete. O Prota então começa a pensar nos seus dias na ilha junto ao seu mestre, de todos os erros que ele cometeu e da ajuda que precisou do mestre para sair de certas situações. Ele fala a Sumire que seu mestre é sua única família. Sumire encantada com o Prota pergunta se ele deseja ver fotos da sua família. Logo o Prota está vendo toda a família de Sumire, onde ela se gaba dos seus irmãos. Após esta interação o Prota pergunta a Sumire o porquê decidiu estudar tão longe da sua família. Ele diz que não acredita nos rumores em que ela machucou seus amigos, mas que está bastante curioso com isto. Sumire começa a engasgar e o capítulo termina com sua visão escurecendo. E assim chegamos ao fim da parte 2. Se desejam a parte 3, curtam, comentem, e não esqueçam de se inscrever. Até a próxima!